Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para essa Conversa na Janela, um podcast para a gente fazer uma fofoca boa, para falar da vida e do negócio dos outros. E nesse episódio, ainda dentro da trilha de marketing que funciona para 2023, a gente vai falar sobre tendências de marketing. Eu, que sou a host desse podcast, a Larissa Ju, CEO também da Upsell Comex, e vou pedir para um convidado que já passou por aqui, o Josafá, se apresentar de novo, né, Josa? Porque pode ser que não tenha ouvido primeiro, agora te conheço. Que prazer enorme estar aqui de novo, já virando sócio do podcast, quase. Sócio do podcast. Vem mais, né, Josi? Vem mais pela frente. Aceito todos os convites. Bom, para quem não me conhece, sou Josafá Rode, sou CEO da Running Digital, uma agência de marketing digital focada em performance. Trabalhamos com tráfego, gestão de redes sociais, consultoria em SEO e também tem outros serviços com um olhar bem voltado para dados. Sou formado em jornalismo pela UFSM, tenho MBA em marketing digital e trabalho com marketing há muitos anos. Faz tempo que eu não faço as contas, mas já deu mais de 10 com certeza. Já tá dando a gente já se conhece há quase 10, eu acho, né, Josa? A gente se conhece faz uns, acho que uns desde 7 2016, anos. 2016, é um pouco menos, é isso aí. E desde sempre em marketing, né? Exato. E o Josa tem bastante bagagem, né? Já trabalhou em marketing com campanhas políticas, já trabalhou em marketing no varejo, hoje CEO da agência e tem uma grande bagagem de marketing, estuda muito sobre tendências e até por isso que ele foi convidado para falar sobre tendências para 2023, né? Que é um ponto muito importante. A gente, na trilha de dezembro, tem episódios sobre planejamento de marketing para CEOs, e o olhar sobre pesquisas de mercado, sobre tendências é super importante, né? Traz um pouquinho, Josa, do que tu tem visto, né, sobre tendências para o próximo ano, o que é mais importante para a gente começar o bate-papo. Bom, primeiro, queria falar para quem está nos ouvindo, assistindo, que a gente não quer chover no molhado hoje aqui, né, Larissa? Não vai chover no molhado. Diferentes, aliás, tem uma coisa bem diferente que a gente vai falar hoje no podcast. É isso aí, a gente está antenado em tendência. Exatamente. Mesmo. Quem ouvir esse podcast aqui vai sair carregado de ideia para 2023. E realmente no que a gente está vendo no mercado, que está realmente acontecendo, que se você abre aí publicações, você vai achar 50 tendências, um monte de coisa. E aí, qual que é realmente a tendência? Porque eu não posso focar em tudo, né? Não tem como a marca focar em tudo. Então, a gente, como agência, elabora relatórios de tendência e está vendo na prática realmente o que é importante. Então, a ideia é trazer uma ideia bem de quem está no dia a dia vivenciando isso em diferentes mercados, né? A gente atende clientes dos mais diferentes segmentos. Uma coisa que, e algumas coisas que a gente vai falar aqui, elas já estão acontecendo, algumas talvez vocês já saibam, mas a ideia também, mesmo que você já saiba algum ponto, é trazer o real impacto disso. O quanto realmente isso é relevante para a minha marca, o quanto eu deveria me preocupar, que muitas vezes a gente fica escutando, agora é só isso, agora é só aquilo. Mas não é bem assim, né? Então, a minha ideia com a Larissa aqui é trazer um pouco, bem o pé no chão, assim. Primeira coisa que eu queria falar, provavelmente você que está nos ouvindo, assistindo, já ouviu falar, mas tem gente que ainda está dormindo, que é sobre o TikTok, e não é sobre estar no TikTok, mas sobre a ai, meu Deus, eu esqueci o termo. TikTokização. Exatamente. Acho que é isso, né? TikTokização. Obrigado, Ari, eu tenho dificuldade com esse termo. Mas o que isso quer dizer, gente? É uma série de plataformas, algoritmos, tudo se comportando como o TikTok. Então, o Instagram já está caminhando entender essa lógica, né, Lari? A gente precisa entender essa lógica para se preparar para uma série de plataformas. E entre elas, o principal concorrente do TikTok, que é o Instagram. Né? O próprio CEO da plataforma já falou que cada vez mais você vai abrir um Instagram e vai ver conteúdo sendo sugeridos em vez de publicações em seus amigos, que é a lógica do TikTok. Essa lógica, ela vem sendo seguida por outras plataformas também, de como o algoritmo funciona, que o algoritmo do TikTok é uma das coisas mais incríveis que já se criaram. Além disso, a gente vê um impacto gigantesco do TikTok em plataformas como Spotify, porque está moldando toda a indústria da música. Inclusive, o Spotify agora tem música, né? Não é só áudio mais, né, Josa?
Tudo indo para vídeo, né? O que eu falei? Falei certo, vídeos, né? Vídeo. O Spotify trazendo vídeos, mas a própria indústria da música já criando músicas de acordo com o que funciona no TikTok. Porque o TikTok virou uma importante forma de colocar os artistas nas paradas de sucesso. É isso aí. Então, tá sendo bem comum lançar uma música, se ela não virou hit no TikTok, não ganha clipe, não vira single. Então, o que eu quero falar com isso é que a gente poderia trazer vários aspectos. É falar o seguinte, o poder do TikTok é gigantesco, a influência dele na cultura, na indústria, em várias indústrias, é absurdo, e a maior parte dos profissionais de marketing em empresas não está ciente disso ainda. Tem muita marca, por exemplo, que ainda não entrou no TikTok. E mesmo que você seja eu sou um escritório de advocacia, tem espaço, porque para quem ainda acha que é dancinha, etc., não é. Mais de 50% do conteúdo consumido em TikTok são outros conteúdos além das dancinhas que a plataforma começou a ficar... Inclusive, o Conversa na Janela está no TikTok, para quem ainda não segue lá, sigam. Isso aí, seguir. Então, o que eu quero falar com isso? Para quem não está ainda no TikTok, precisa entrar. Muito raramente uma empresa não vai fazer sentido estar no TikTok, muito raramente, até porque é uma plataforma muito mais, que as pessoas estão muito mais abertas a consumir conteúdo mesmo do que o Instagram, por exemplo. Então, e o momento de entrar, assim, eu não sei exatamente a data que vai ao ar esse podcast, mas é esse ano ainda. É em dezembro, esse ano ainda. Exatamente. Então, assim, já está tarde. Porque aquela coisa, não adianta chegar na metade do ano que vem e querer sentar na janela. Quem chegar primeiro vai conseguir um crescimento mais rápido, orgânico, as melhores taxas de entrega, depois vira o que o Instagram é hoje, né? Que ou você paga ou você não cresce. Então, qualquer plataforma assim, ela vai ficando saturada, vai entrando marca, mas saturar. Não tem espaço para todo mundo. Tem espaço... Estão criando outras redes, né? Exatamente. A gente está rodando hoje aqui algumas campanhas de TikTok para alguns clientes que no intervalo, Lari, de 2 semanas passaram de 0 seguidores para 10 mil seguidores. Olha só. Nesse nível. Quando que você consegue fazer isso no Instagram, passar de 0 para 10 mil seguidores em 2 semanas? É isso mesmo. Um conteúdo muito parecido do que é feito no Instagram, entendeu? Esse é o ponto. Isso mesmo. Só que o algoritmo, ele te proporciona crescer, claro, combinado também com tráfego pago, não é? É uma estratégia, né? Então, o que é o ponto aqui dessa tendência? Eu sei, tá todo mundo falando de TikTok. Sim, mas, gente, é real. É real o TikTok. Você tem que estar no TikTok. Se você não tá, corre agora e comecem a ver o mundo sobre a ótica do TikTok, que vai ser necessário. E eu acho interessante, Josi, a gente trazer um ponto sobre tendência, porque tu trouxe aqui já vários insights poderosos só nesse comecinho aqui. Então, é que a gente fala de tendências e tem gente que encara como invenção de moda. É uma nova moda, essa tendência aí. E é importante as pessoas entenderem, né, principalmente quem está ouvindo a gente, que a tendência, ela surge baseada em pesquisa de comportamento, em análise de consumo, em análises econômicas, em análises sociais. As tendências surgem a partir disso, né? Tem sim, não é que não tenha como a gente apresentar uma tendência inovadora, né? Mas ela surge baseada em pesquisa de mercado. Então, por que o TikTok está bombando tanto, né? É feito pesquisa, as pessoas estão consumindo mais conteúdo e vídeo, imagina até que o Josa vai falar sobre isso, e o TikTok já nasceu com esse viés do vídeo, né? O Instagram foi adaptado para vídeo, então... A partir desse consumo das pessoas de vídeo, o TikTok também surge, também já com vários, sem ter a plataforma paga ainda tão estruturada, né, José? Tem, enfim, várias coisas que facilitam ali o algoritmo também, mas é importante a gente olhar isso, é uma tendência, as pessoas estão consumindo isso, as pessoas estão se comportando dessa forma e por isso vira uma tendência, né? Então é por isso que o Josa fala, não dá para fugir, porque não é que isso está sendo imposto, as pessoas estão consumindo dessa forma, né? Não, nos Estados Unidos, o número de usuários ativos no TikTok já ultrapassou o Instagram. Então, assim, não adianta lutar contra, não é uma coisa passageira, não é modinha, é se conformar, goste ou não goste,
E adaptar e trazer para a estratégia, né, Josa? Eu não tenho produção de vídeo da minha empresa, vai precisar começar. Não tem. Não vai, ou você vai estar fadado a ficar numa rede social que está em decadência, que é o caso do Instagram, o uso da plataforma, a tendência dela está de queda. Não a geração Z já não usa, quase não usa Instagram, que é a geração que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Como também essas tendências são criadas, e a geração Z é uma parte importante aí, por ser uma geração mais jovem. Mas o ponto se eu não tenho hoje produção de vídeo, eu preciso começar a pensar nisso. As produções de vídeo para TikTok não exigem um grande investimento também. Você não tem que fazer, não vai precisar investir tanto como eu vou entrar no YouTube. Aí você precisa de um investimento maior para ter uma produção para YouTube, geralmente. Para TikTok não é o caso. Então dá para as marcas fazerem sim. Começa devagar, se for o caso, mas comece, porque senão, quando você se vê obrigado a entrar, todos os seus concorrentes vão estar lá já, estabelecidos, e aí a gente sabe, né, muito mais difícil, você vai ter que gastar muito dinheiro em mídia para ter algum crescimento. Enfim, eu acho que é uma péssima ideia continuar esperando quem ainda não acordou para essa realidade, né? E importante também, né, Josi, a gente falando de tendências, que é a gente olhar para a tendência e adaptar isso para a nossa estratégia, né? A gente falou também, tá na trilha desse mês, né, que é falar sobre o planejamento de marketing para 2023, que é tu acoplar, né? Não é só porque tá todo mundo lá, eu vou estar lá de qualquer jeito, então eu vou fazer uma dancinha e é isso. Ou, é porque tá todo mundo saindo do Instagram, então eu saio também. Não é dessa forma, né? Isso precisa estar apoiado dentro do teu planejamento, dentro dos teus objetivos. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Minha audiência tá lá? Tá. Não tá. De que forma tá? O que faz sentido? Então, apoiar as tuas ações no teu planejamento, né? Obviamente. Não dá para também sair correndo, fazendo automático, porque eu tô ouvindo de qualquer jeito, só porque tá lá. Só porque tá lá. Aqui a gente está partindo do pressuposto que você tem uma estratégia de marketing, um público-alvo definido. E precisa considerar isso na tua estratégia, né? O que eu tô falando aqui é o seguinte, mesmo as pessoas mais velhas estão indo pro TikTok, a gente tem uma faixa maior até 35 anos, sim, é verdade, mas a gente já tem pessoas mais velhas também entrando, e a gente vê uma crescente nas pessoas mais velhas entrando no TikTok. É uma tendência, né, Josa, no caso? Exatamente. Então, se eu vou esperar estar estabelecido, se eu vou esperar ter todo mundo do meu público-alvo lá, para eu aí entrar, como eu falei, já vão ter concorrentes estabelecidos lá, e aí não adianta chorar, né? Tem que correr, você vai fazer muito mais esforço do que você faria agora, por exemplo. Esse é o ponto. Josi, importante. E tem mais tendências? Tu falou que tem uma lista de tendências aí, eu já tô até curiosa para saber o que é. Eu vou seguir falando de vídeos, porque o TikTok, o crescimento dele vem muito em um momento onde o mundo está caminhando para meio que um consumo quase que exclusivo de vídeo. Obviamente o podcast, aí o áudio cresceu muito, mas a gente vê que até o podcast virou vídeo, né? No Spotify. Podcast que conversa na janela, tem no YouTube, tem no Spotify, né? Isso, no Spotify em vídeo também, né? Em vídeo também no Spotify. Então, o mesmo podcast virou vídeo. Então, o que é importante a gente entender? Mesmo plataformas como o Google, que sempre foram muito baseadas em texto, hoje em dia estão olhando para isso. Eu fui numa palestra do Will Reynolds, que teve no RD Summit nesse ano, um keynote dele, que para mim foi a melhor palestra. Ele é uma referência de SEO nos Estados Unidos, é um dos principais nomes, e foi incrível, e ele falou basicamente sobre vídeo. E aí, o que uma pessoa de SEO vem falar de vídeo? Porque o Google hoje, se você colocar uma série de termos aí no Google, você vai ver que a maior parte dos resultados ou são imagem ou são vídeos. O Google começou a indexar o TikTok. Você está vendo já resultados de vídeo do TikTok na principal página do Google. Nossa, e aí, o Will Reynolds, que hoje tem boa parte das grandes marcas norte-americanas para trabalhar SEO, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe, SEO vão ser as estratégias que você vai aplicar para ter um bom ranqueamento do Google. Aí, preferencialmente, em primeiro lugar, orgânico, né? Ranqueamento orgânico. E a gente que trabalha com marketing digital, a vida toda aprendeu que
ranqueamento orgânico no Google é texto, você trabalhar um texto com todas as palavras-chave de forma adequada, ter um site que carrega rápido. Sempre a gente aprendeu sobre SEO isso. E o Will Reynolds foi muito categórico na apresentação dele. Profissionais de SEO que continuarem trabalhando dessa forma vão perder seus empregos muito breve. Você tem que pensar SEO para vídeo. O texto morreu, meu Deus, não é isso. Mas a gente tem que olhar para 2, 3, 4, 5, 10 anos. É isso aí. Quando a gente olha no horizonte um pouquinho à frente, a gente já tem uma perda muito grande da importância do texto na internet. Essa perda vai aumentando ano a ano. E cada vez mais o Google não tem, né? Eu acho que dificilmente uma plataforma no mundo que entenda mais dos seus consumidores e que leia a mente que o Google. É verdade. Então, o Google está colocando vídeos em primeiro lugar nos resultados de busca. Por quê? Porque as pessoas querem ver vídeo. Não é o Google que, de repente, está obrigando as pessoas a verem vídeo, não. Então, gente, a gente falou agora do TikTok, né, que você tem que produzir vídeo no TikTok, e você tem que produzir vídeos no seu canal do YouTube no seu site. Então, aquele artigo, aquele conteúdo que seria um artigo, talvez eu tenha que fazer ele um vídeo também. E aí tem todas as técnicas. Então, o que é o ponto? O vídeo é tendência? Não, o vídeo é uma realidade. Mas a importância do vídeo e a forma como ele está dominando tudo, não é o TikTok só, não. É o teu site, é tudo que está dominando. O meu site, na parte que eu falo sobre mim. Se você não tem um vídeo falando sobre você, coloque um vídeo. Tenha um texto, quer ter o texto, tenha. Mas se você tem um vídeo também, na parte que fala sobre a empresa. A hora que eu explico o meu serviço, eu tenho que ter um vídeo explicando o meu serviço. Ou muitas pessoas não vão ler o que está escrito lá. Nossa, mas que horror, ninguém lê mais. Ó, eu sempre sou da opinião, né, Lari? Acho que você me conhece. A gente tem o mundo ideal e como ele funciona. Como ele funciona é assim, então... É isso aí. Né? Não, a gente faz para o outro, né? As pessoas compram e decidem pelos critérios delas, né? Não pelos seus. Então, tu tem que olhar para o que o teu cliente está fazendo. E isso que tu está falando, Josa, eu achei esse insight super importante também, que é, como a gente está falando de tendências, quem está ouvindo a gente precisa ser criativo e analítico para adaptar isso para o seu negócio, né? Porque, por exemplo, nessa tendência de vídeos, eu que já transitei também em vários segmentos, né? Varejo, trabalhei no segmento imobiliário, agora em franquias, Comex. A gente, por exemplo, vendia imóveis à distância, tudo por vídeo, tudo por chamada de vídeo, né? Isso há menos de um ano. Então, a gente já trabalhava dessa forma. Chamada de vídeo, grava o ambiente, registra, pronto. Tem uma amiga que é empresária, tem uma loja varejo, loja física, uma unidade, e ela vende roupa para crianças. E o que é comum das mães? As mães que têm bebês em casa não conseguem sair de casa. E geralmente o público principal, claro, tem os pais, mas são mais as mães que compram as roupinhas, elas não conseguem sair de casa. Como é que ela faz? Faz o atendimento virtual, grava a roupinha, mostra a referência, e é assim que ela vende. A mãe escolhe e ela manda a sacola para a mãe. Isso é uma loja de bairro, gente. É uma loja de bairro, sabe? A loja fica dentro do mercado. E ela vende assim, porque as pessoas não vão até a loja dela, porque as pessoas precisam ver o vídeo, as pessoas compram dessa forma. Então, adapte isso para o teu segmento, né? Mas eu não tenho site. Ela também não tem, mas ela usa o vídeo para fazer o atendimento dela, né? E aí potencializa as vendas. Então, precisa ser criativo e analítico na hora de olhar para a tendência e adaptar para o seu negócio, né? Exatamente. Então, gente, quando a gente fala assim, que a gente fica muito assim a gente vê uma tendência ali, vídeo e tal, a gente não tem a noção disso, a proporção. Gente, a proporção disso é assim, é o meu site. E outra coisa, eu não vou fazer vídeo. O seu concorrente vai fazer, ele que vai para o primeiro lugar no Google, porque páginas com vídeo ranqueiam muito mais que páginas sem vídeos. Então, assim, isso muda a estrutura do meu marketing, isso muda custos. Isso muda toda uma estrutura, porque eu produzir um texto em um vídeo é muito diferente o tempo, o custo que isso tem. Óbvio que isso vai demandar mais das empresas e está demandando mais agora. Então, eu preciso olhar para o vídeo, não só para o meu TikTok, que eu falei, para o meu canal do YouTube, para o meu site, para tudo. E essa parte de ranqueamento orgânico, que hoje a maior parte das empresas tem um tráfego no seu site muito relevante vindo do orgânico no Google, e se vai pensar em grandes varejistas, a maior parte é de Google orgânico, isso tem um impacto gigantesco.
É algo surreal. E o Will, nessa palestra, né, que foi agora, faz pouco mais de um mês, ele trouxe vários dados e foi bem textual, do tipo, você precisa pensar para o Google em vídeo, para o seu site, para o seu consumidor em vídeo, o seu canal de comunicação ali, tem que ter, que você falou, né, Lari, o exemplo, vídeo, e aí as suas redes sociais também, é vídeo. Então, é isso, vídeo, e também a gente sabe, né, quando você tem o seu produto sendo apresentado em vídeo, tem algumas pesquisas que falam tem até 85% mais chance de vender quando você usa vídeo numa apresentação. A gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre vídeo. Nossa, só né? Falando de vídeo, é verdade, José. Mas esses são os principais pontos aí quando a gente fala de vídeo. Nossa, é verdade. Tá aí um ponto bem importante que tu trouxe, que essa é uma parte da estratégia, né? E que as pessoas precisam olhar para o marketing de forma mais global, né? Isso também é uma coisa muito importante, né? Olhar para o marketing de forma global, apoiado no planejamento estratégico e usar todas essas tendências e essas ferramentas. Não tem mais como separar marketing de vendas, marketing institucional, de marketing digital, né? A gente precisa olhar isso de forma global, apoiado para vender, apoiado no planejamento estratégico, né? Perfeito, Lari. Esse é um ponto que não chamaria de tendência, mas é uma forma de que a gente precisa olhar para o marketing em 2023. A Marta Gabriel já fala isso há algum tempo, e eu confesso que eu me rendi. Né? Marketing é marketing. A gente, para deixar mais fácil de entender, a gente fala marketing digital, marketing off, marketing institucional, mas no final a gente, como gestores de marketing, ou diretores, ou donos das empresas, enfim, quem for trabalhar, analisar, tem que ver o marketing como um todo, até porque a jornada do consumidor não é mais, o consumidor, principalmente os mais jovens, ele não vê essa diferenciação, agora é uma coisa de marketing digital, agora é uma coisa de marketing, não, é marketing, e o mais importante, a gente precisa oferecer uma experiência que as pessoas não percebam essa diferença. Tem que ser Josa, bom insight isso aí, é verdade. Então precisa ser fluido, a gente precisa olhar o marketing como marketing, o digital integrado ao off, a todas as áreas do marketing, que é gigantesco, com vendas. Inclusive o Omnichannel é uma tendência, né? Preciso montar esse meu mapa de interações, esses funis que o meu consumidor vai percorrer até a compra, né, a venda do meu produto, serviço, integrar tudo e tentar de maneira trabalhar muito para evitar fricção na jornada do consumidor, que é super importante, tem que ser fluido, tem que ser fácil. A pessoa acessou meu anúncio no Google, aí ela foi para o site tem que ser uma sequência daquele anúncio. Não tem como você tá falando no teu anúncio que você tá fazendo 10 vezes o parcelamento, chegar na tua landing page, não tem nada sobre isso. Já gerou uma fricção, uma dúvida, será que tem mesmo? Aí a pessoa chegou, vamos supor que tinha ali a informação. Aí ela entrou em contato pelo chat com o seu atendente. Aí o chat demora, fricção. Ou não, o atendimento te atendeu, mas daí você pergunta sobre a condição de 10 vezes, deixa eu ver com o meu supervisor, ou não tem essa informação aqui ainda, ou ainda, a promoção acabou ontem, não tem como. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, ser uma jornada fluida, porque senão perdeu, né? A concorrência está cada vez mais acirrada e cada vez mais difícil fazer as vendas, né? É isso aí. Esse insight aí, é muito insight poderoso, né? Espero que quem esteja ouvindo aí esteja anotando, porque tem muito insight bom aqui. E essa parte de cascatear essa estratégia de comunicação, essa estratégia de marketing em todos os canais e também dentro da equipe, né, Josa? Isso aí que tu falou é super importante, né? Adianta tu seguir uma tendência, construir uma comunicação baseada na tua persona e a pessoa lá dentro da tua empresa não está preparada para entregar aquilo para o teu cliente, né? E muitas vezes tu pode jogar toda a estratégia por água abaixo, né? Exatamente. A questão do marketing, né? Muitas pessoas ainda olham o marketing pensando que é o meu anúncio de Google, que é o meu ponto de venda, que é meu conteúdo no Instagram. Não, marketing é muito mais amplo e a gente precisa olhar para toda a amplitude dele.
E uma das questões importantes é a experiência que a gente proporciona ao nosso consumidor. E essa experiência, ela vai desde um site lento ou rápido, isso é a experiência do consumidor, até a forma que o atendimento ali, se o seu vendedor ou seu suporte falou, se foi de uma maneira educada ou não, até a forma que ele passa a informação e o que ele consegue passar. Aí tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos falando que 46% dos consumidores declararam que abandonam uma marca se o funcionário não apresentar conhecimento suficiente ou se ainda não apresentar um atendimento bom. Então, os treinamentos da sua equipe, o recrutamento da sua equipe é questão de marketing. É questão de marketing. Porque a gente tem visto aí, todos os anos, as consultorias que trabalham com levantamentos globais de custo por aquisição de cliente, as taxas de engajamento, que traz dados para a gente para entender como é que o mercado está evoluindo, se comportando, todas as consultorias são unânimes. O custo por aquisição de clientes está crescendo e vai continuar crescendo. Por quê? Porque a concorrência está maior e vai aumentar. Então, isso em tudo. Então, o custo de mídia está mais alto, o custo para reter cliente está mais alto, tudo está ficando mais caro. E quando eu estou pagando tão caro para adquirir um cliente, esse cliente, ele chega até o meu ponto de venda e ele tem uma experiência negativa com o vendedor e eu perco uma venda, ou deixo de fazer uma próxima venda porque o meu funcionário não está bem treinado, ele não sabe passar as informações de forma adequada, não consegue fazer muitas vezes um upsell ou ajudar a incrementar esse ticket médio. Tudo isso vira um problema para o setor de marketing. Então, enquanto eu sei que o RH, que é o responsável por muitas vezes recrutar, dar treinamento, o marketing vai ser prejudicado se isso não estiver sendo bem feito. Aí vai mais um ponto. A integração, ela não é só de marketing, vendas, que é RH, é com vários outros pontos da empresa, porque no final das contas, tudo isso pode impactar os resultados, os esforços que foram sendo feitos para construir marca, para vender mais. Então, essa visão de equipe, de funcionários, como parte de estratégia de marketing, é uma tendência para o ano que vem, sim. Sempre teve essa importância, mas o ponto, né, a gente estava fazendo esquentinha aqui antes, do podcast, as pessoas estão com o pavio curto, esse é o termo. As pessoas não têm mais... Ninguém quer perder tempo, né, Josa? Ninguém quer perder tempo. Com coisas básicas. Então, se no passado se tolerava, algumas coisas se toleravam, hoje em dia não se toleram mais. Um exemplo, comprei um produto no e-commerce. Eu lembro que há alguns anos, logo que começou a se popularizar o e-commerce, era muito comum, vai atrasar, sempre atrasa a entrega, nunca entrega, quem sabe nem entrega. A gente, como consumidor, assumia isso, e meio que tá tudo bem, é isso mesmo. Hoje em dia, experimenta você atrasar um produto. As pessoas vão ter essa receptividade com você. E dois pontos ainda sobre isso, né, Josa? Um é o poder que o consumidor ganhou com a internet. Então, uma experiência ruim, o consumidor consegue botar holofote em cima daquilo, né? Ele consegue usar as redes sociais dele, ele consegue falar mal para outras pessoas, ele, enfim, consegue fazer o barulho que ele quiser, né? E outra coisa é que tu veio falando sobre isso durante a nossa conversa. A concorrência está muito grande. Se eu não gostei do atendimento contigo, tem outro do lado, tem outro do lado, tem outro do lado. Eu abro o Google, pesquiso, acho, abro o TikTok, abro o Instagram, pesquiso, acho, vou na outra esquina. Então, as pessoas vão trocar, se elas vão trocar de marca, né, ou de, enfim, de serviço, produto, se elas estiverem satisfeitas, né? Vão trocar. Não precisam ficar escravas de um produto, não tem mais só um ou dois, né? Tem muita opção, essa era a questão, né? No passado a gente não tinha muitas opções, hoje em dia eu tenho muita opção, e se não tiver no meu bairro, eu vou na internet e eu encontro. No Brasil todo, no mundo todo, olha aí a quantidade de varejista brasileira concorrendo com varejista chinês. É isso aí. Eu falo do Comex e posso dizer que não tem barreira, globalização hoje não tem barreira. Então, assim, a sua concorrência geralmente é global. Então, a gente não pode correr o risco de ter um problema com a equipe. Então, essa ativação de funcionários é mais uma preocupação para os times de marketing. Precisa se preocupar, porque, como eu disse, você vai ter, depende do seu ticket médio, né? Mas tem mercados com custo por aquisição de R$1.000, R$3.000, você paga uma fortuna para adquirir um cliente, e você não pode correr o risco de perder esse cliente porque o funcionário não está treinado.
porque ele não tem as informações todas para passar para esse consumidor, ou porque você gerou alguma experiência negativa. Então, qual que é a regra? Que é a gente falando aqui de tendência, porque a gente vê uma consolidação, mas as pessoas não têm mais tolerância para esse tipo de erro, as pessoas não têm tolerância para demora, não tem mais tolerância para o seu sistema que caiu, o sistema está fora do ar, 2022, 2023, não tem como o sistema estar fora do ar, então troca o seu sistema, né? Então, coisas que a gente até alguns anos tolerava, né, era ok, hoje em dia não tem como, ninguém tolera mais. E muito disso que tu tá falando, Josa, dentro das empresas, né? Como que se constrói isso? Isso a gente vive hoje dentro da nossa realidade, né? Da realidade da 3S Corp e da Upsell, que é construir times multidisciplinares, né? Então, cada vez mais a gente precisa, dentro do negócio, né, olhar para uma meta crucialmente importante, para um objetivo, e todos os times operarem, trabalharem por um propósito em comum, né? Então, como o Josa muito bem colocou, né, treinamento não é mais coisa do RH, é coisa do marketing, é coisa de vendas, é para o financeiro, a hora que tiver que cobrar o cliente, todo mundo precisa estar conectado com aquela experiência, né? Então, é uma agência, por exemplo, quem não tem o marketing dentro, trabalha com uma parte em agência, ou às vezes até mais de uma agência, né, Josa? Todo mundo precisa estar na mesma página cultural, um briefing muito bem comunicado, postura, né, conduta, cultura dentro da empresa precisa estar sendo comunicada, e isso vem de transmitir isso dentro da empresa, né? A gente não tem mais como fazer só top-down, né? Que a gente diz que é só dizer que tem que ser desse jeito. A gente precisa estar ouvindo na ponta, fazendo análise quantitativa e qualitativa, né? De como o nosso cliente está percebendo. Não, top-down morreu, foi com Deus e... foi com... não tem como. Eu vou falar, inclusive, uma experiência pessoal, que é aqui na agência que a gente utiliza, que para mim funciona super bem, que eu vejo que as marcas que fazem dessa maneira têm sido bem sucedida. Porque, primeiro, você simplesmente remunerar bem a equipe e a equipe ter clareza nas suas atribuições não é o suficiente. A gente precisa trazer um senso de propósito para o time. E aí, a construção desse propósito que é o desafio, e, na minha opinião, acho que temos várias metodologias. Na agência, a gente usa as OKRs, né, as OKRs, também, que é uma metodologia que várias empresas usam, como Intel, Google, entre outras, para construir planejamento. Então, esse planejamento, ele nasce do time e emerge para a direção, na verdade, não ao contrário. Isso geralmente cria um senso de propósito e um comprometimento com a empresa e com o que precisa ser feito. Então, se eu estou verdadeiramente preocupado, porque eu sei da importância do meu atendimento, eu vou me preocupar com o atendimento que eu estou fazendo, eu vou querer me capacitar genuinamente, não porque eu estou sendo pago, porque eu tenho o meu job description ali, né, dizendo que eu tenho que ser desse jeito. Então, acho que eu vejo isso sendo muito, para mim, isso foi uma virada de chave, assim, na agência, quando eu passei a olhar dessa maneira, a gente implementou as OKRs e mudou a metodologia. Então, sair de um olhar punitivista e para um olhar muito mais de responsabilidades, cada um entendeu como essa engrenagem funciona, porque que tem um problema, né? As empresas falham muito em comunicar como é que o Josafá, num mar de 1.000 funcionários, o que é a minha importância nessa organização? Eu tenho que conseguir comunicar isso. Né? Ainda mais hoje com a facilidade que tem de empreender, né, Josa? Então, a pessoa produz conteúdo, vai para a internet, trabalha para todo mundo, as empresas trabalhando em formato híbrido à distância, então a concorrência aumentou até para tu manter bons funcionários, né? Tem que dar senso de propósito. E, cara, que você falou, acho que um ponto para mim, a chave é cultura, Lari. Precisa ter uma cultura forte, com seus valores muito bem definidos. Na agência, eu fiquei surpreso que a gente fez essas dinâmicas de clima tal, e quando foi... se perguntou palavras-chave, né, que te lembravam a agência e a forma que a gente trabalha, foi assim, todo o time colocou lá, o se não vende, não serve, foco no resultado,
que é algo que é muito forte na cultura Muito da forte agência na desde cultura, sempre. legal. E aí a gente vê que quando você pede para associar uma palavra, uma frase com a empresa que você trabalha, porque é um problema, né? Se cada um fala uma coisa. Você imagina? Meu Cada um Deus, fala o uma medo, coisa, ai meu Deus. um problema sério, né? Então a gente vê que a parte da cultura da empresa, e aí vai ficar quem está alinhado a essa cultura, já no recrutamento, né? Eu acho que tem Isso aí. mas vai acabar ficando quem está alinhado, quem pensa dessa maneira e quem acredita nessa forma de trabalhar. Por exemplo, aqui na agência a gente coloca ali já no site, na apresentação, né? Que a gente não acredita em fórmula, não acredita em método milagroso, aqueles métodos não sei o que, você faz tão, meio que o método da dieta maluca, essas coisas, né? Que tem no marketing também. Então, assim, quem trabalha dessa maneira já não vai trabalhar com a gente. E tem espaço também no mercado, tá tudo bem. Então você acaba, acho que quando você tem uma cultura forte e você... É muito mais fácil de implantar em tendências, inclusive, né? Exatamente, tem uma personalidade, a gente pensa assim, a gente faz assim, e você acaba unindo mais, né, agrupando mais pessoas. Muito bom. Insights poderosos aí. Fomos até além, né, Josa? Essa não é a tendência, né, Lari? Mas assim, fundamental para ti. É fundamental, né, Josa, para tu guiar o planejamento do teu ano, para te implantar uma novidade. Se tu não tiver cultura, não adianta tu. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Às vezes essas tendências não precisam vir só do dono da empresa, se isso fizer parte da cultura, né? A própria equipe, se isso fizer parte da cultura, inovar, encantar o cliente, encantar o teu cliente interno também, né? Que não é só encantar o teu cliente externo, é encantar o teu cliente interno. Se fizer parte da tua cultura, a própria equipe te nutre de informações, de ideias. Então, por isso que a cultura é tão importante nessa hora, né? Exatamente. Então, gente, ativar funcionários para o ano que vem, para manter suas vendas crescendo e ter retenção de clientes. Retenção, né? Gente, retenção. Bota essa palavra na mente, olha, bota no outdoor, bota no carro, bota dentro do notebook. Retenção é a palavra, olha. Tá cada vez mais caro captar novos clientes, atender bem quem já está dentro de casa, né? Isso é fundamental. A gente tem visto até uma coisa que a gente conversa com... Isso não é uma regra, tá, gente? Não, depende do mercado, mas é bem comum que tem se tornado regra em alguns mercados que não ter lucro na primeira venda. Então, assim, porque para adquirir um cliente é caro, tem para investir em marketing, mídia, equipe, 1000 coisas, beleza. Então, eu preciso fazer algumas outras vendas depois para ter lucro. E isso, assim, não quero assustar quem está nos ouvindo, assistindo, mas tem a tendência a se tornar cada vez mais comum. Eu ganhando lucro após a primeira venda ou agregando serviços. Pela concorrência está muito grande, muito acirrada. Então, gente, estamos caminhando para um mercado muito difícil, competitivo. Quem não acordar, não olhar para isso, não sair na frente, vai ser engolido. Vai ser engolido, é verdade. Josi, falando de tendência, né, eu acho que é impossível a gente não falar de tecnologia, né, e que está cada vez mais presente em todos os setores de uma empresa, mas dentro do marketing, o que tu vê como tendência, né, de tecnologias para apoiar essas estratégias? Então, uma coisa que as pessoas com certeza já escutaram bastante, mas assim, quem estava adiando, deu de adiar, não tem como mais, é a automação de tudo que for possível em marketing. Se você eu tenho que gerar um relatório toda sexta-feira para o meu gestor. Com certeza, um relatório que vai ter as conversões da semana, o custo por conversão, com certeza tem como automatizar. Não tem como você pegar um analista, sei lá, seja júnior, pleno, sênior, perder 2, 3 horas numa sexta-feira de manhã, catando número e preenchendo planilha. Entendeu? Então, assim, desde coisas como isso, eu vejo que são importantes nas rotinas, isso não é só marketing, mas como um todo, como também outras formas de mineração de dados, análise de dados, tudo isso a gente tem ferramentas hoje em dia. Aí também é importante também não se perder, porque tem muita coisa. Então, até hoje em dia tem alguns times de marketing bem perdidos sobre o que utilizar, porque tem muita coisa, mas a automação, e automação não estou falando de fluxo de e-mail, tá, gente? É muito mais amplo, né? Mandar fazer um fluxo de e-mail, automatizei meu marketing. Não, isso a gente faz desde 2010, né? Então, a gente está falando disso, de relatórios automatizados, análises. A gente hoje tem ferramentas de Google Ads que, de acordo com o custo por conversão, ela altera o orçamento de uma campanha para outra. Olha só, tá vendo? Sem precisar de
um trabalho manual, né? Exato, inclusive muito mais inteligente que uma pessoa. Muito mais inteligente. Vai ser muito mais inteligente e ágil. Então, eu tenho uma série de coisas. De novo, esse é outro assunto que rende um podcast. Olhar a tecnologia para minimizar erro também, né, Josi? Isso é importante, né? Erro. Olhar para a tecnologia com esse foco, né? Exato. Então, assim, eu tenho um beabá que a gente tem, que é, por exemplo, eu tenho um serviço, eu tenho atendimento via WhatsApp. Tem ferramentas inteligentes de WhatsApp que você consegue automatizar parte das conversas. Eu não estou falando de ser chato, que as pessoas falam com robô, não é isso. Tem ferramentas de WhatsApp que as pessoas vão preferir, e tem algumas experiências que você consegue oferecer com os robôs que as pessoas preferem do que um humano. Então, porque às vezes, se a pessoa manda uma mensagem, né, 10 da noite, vamos lá, ela precisa saber de alguma informação que provavelmente outras pessoas já perguntaram e tu já conseguiu mapear. Pode deixar aquela mensagem pronta. Então, é usar essa automação, os chatbots e tudo mais, né? Na verdade, até as assistentes virtuais, né, Josa, também estão super fortes, né? Mas é usar isso a teu favor, não é robotizar a ponto de ficar um atendimento engessado, mas respostas repetitivas ou deixar o teu atendimento mais presente em outros canais, né? Fica caro tu manter uma pessoa 24 horas no WhatsApp, no chat, sei lá o que for, atendendo o direct do Instagram. Mas tu consegue. A gente vê muito comum hoje, né, Josa, a estratégia de mande um direct ou comente aqui tal palavra. Tem várias ferramentas no Instagram até que fazem isso. E eu te mando um PDF, eu te mando um e-mail. A pessoa prefere. Quanto tempo tu levaria para mandar um e-mail, caçar quem tem interesse e mandar? A pessoa vem, então assim... Tem como usar o chat a teu favor sem ser robotizado e chato, né? Dia desses eu fui marcar uma consulta e eu mandei à noite também. Eu marquei a conversa toda com o robô tem integração com a agenda do médico. Ele passou e foi, tipo assim, eu preferi muito mais do que eu esperar no outro dia. 9 da manhã, a secretária vem falar comigo, talvez eu estava numa reunião. Eu ia passar o dia inteiro pra gente trocando mensagem, porque tu não consegue ficar falando. Então, assim, na hora ali, o robô agendou a consulta para mim, me passou o valor, falei que ok com o valor, me passou umas sugestões de datas nas próximas. Você quer uma consulta esse mês ainda? Esse mês. Passou, e eu agendei tudo por WhatsApp. Então, essa parte de tecnologia dos robôs é bem interessante, dosando bem. E essas automações que eu falei nos times de marketing, que tem de relatórios, etc. Falei de e-mail também, para quem não tem ainda, algumas automações de e-mail também, importante. Dashboard, que você tem aí ferramentas gratuitas como o Google o Data Studio, que você cria dashboards integrados ao seu Analytics, etc. E vê tudo muito fácil. Não precisa ficar montando slide toda vez. Todo mês eu tenho que montar slide não, você pode ter o Data Studio montado. Então tem algumas coisas assim que eu tô falando que são até básicas, e aí a gente vai ao infinito, né? Mas tem alguns pontos. E eu queria pegar o gancho, Lari, para uma tendência bem importante que a gente já deu aqui um certo spoiler em relação aos robôs, o WhatsApp, chat, que é o marketing conversacional. As pessoas cada vez mais terem experiências conversacionais com as marcas. Bem colocado. E, de novo, não estou falando de experiência robotizada, robô burro, nada disso. Tem cases já de marketing conversacional, das pessoas, ao invés de elas ficarem preenchendo um formulário desse tamanho, você tem serviços que você precisa de mais informação mesmo. Você é um personal trainer online, tu precisa ter a avaliação física da pessoa, um monte de coisa. Ao invés de mandar para ele uma planilha, um negócio gigantesco, chato, tu consegue fazer isso via chat, a pessoa vai respondendo, pode botar emoji, manda um vídeo. Então, assim, você consegue criar experiências incríveis para o consumidor com marketing conversacional, e todo mundo que está aqui, mesmo que você seja uma empresa super sisuda, quadrada, dá uma olhada se não tem como aplicar o marketing conversacional, porque o seu consumidor vai ter uma experiência bem diferente, você vai se diferenciar. Então, eu recomendo, assim, muito que as pessoas olhem para o marketing conversacional, porque ele já vem de uma tendência, mas é uma consolidação muito grande que ele está passando agora. Não, e imagina, né, Josi, a gente olhar como isso passou barreiras, né? A gente via a Siri, né? E depois veio a Alexia, Google Home, e a gente vê a Magalu, do Magazine Luiza, varejo, segmento super, super tradicional, e veio super disruptivo, mostrando para a gente como
tem como adaptar a tendência para o seu segmento. Isso, eu acho que é uma mensagem muito importante para a gente deixar quando a gente fala de tendências. Olhe para as tendências, elas refletem um traço de um comportamento de um consumidor, mas adapte isso para a sua realidade, adapte isso para os seus canais de aquisição, para o seu planejamento estratégico, né? Então, tem como adaptar isso de maneiras diferentes de acordo com o teu segmento, não é só vou fazer porque tem que fazer, faz porque faz sentido, porque, né, Josi, isso é importante. Tentar não cair naquela coisa, isso não é para o meu consumidor. Isso não é para o meu consumidor. O meu consumidor, ele gosta assim. Adapta, é uma tendência. Porque o meu consumidor, ele não funciona assim, porque é muito comum tu chega nas empresas, não, porque o meu consumidor não gosta disso. Aqui não funciona. Quem não gosta de não perder tempo? Quem não gosta de experiência fluida? É isso aí. Então dá para fazer com certeza. Uma outra coisa também, Lari, que é bem importante, que é uma consolidação, e no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos está bem forte já há algum tempo, e no Brasil agora que está ficando mais forte, que é o social commerce. O que é o social commerce, gente? Você está navegando no seu Instagram, no seu TikTok, e você compra o produto sem sair da plataforma. Eu tô aqui, eu poderia estar agora no TikTok com a Larissa, se vocês verem um vídeo nós dois aqui, e a Larissa é uma influencer, tá com essa blusa linda que ela tá usando, super bonita. Eu posso comprar essa blusa clicando num botão ali, porque ela tem uma parceria com a marca, sem ir para o site, pelo TikTok, pelo Instagram. Não só nesse sentido, eu posso ser um anunciante também, né, que eu compro. Então, isso que era algo que a gente vem há alguns anos falando, mas pelas dificuldades de integração de plataforma, coisas que até tecnologia faltava evoluir, estava indo bem a passos lentos. Nos Estados Unidos consolidou, o social commerce está consolidado, no Brasil está crescendo muito. Então, gente, para você que é um e-commerce, para você que vende online, corre agora entender como você integra o seu site para vender no TikTok. O TikTok lançou uma ferramenta de social commerce. Você tem outras plataformas que já oferecem. Então, assim, não fica parado, vai atrás disso, porque é o futuro. É o futuro. Não tem como você deixar isso passar. Então, por mais que no momento talvez a sua plataforma não integra ainda, fica de olho, veja como é que funciona, né? Porque no Brasil ainda está crescendo, mas nos Estados Unidos sim dominou geral social commerce. É um caminho sem volta. E eu acredito que em 2023 a gente vai ter uma consolidação bem forte aqui no Brasil também, porque cresceu muito rápido lá fora, quando, por exemplo, o TikTok fez uma parceria com a Shopify, que é a principal plataforma de e-commerce nos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo que tem Shopify consegue colocar essas coisas no TikTok da noite pro dia. Então assim, você cria um comportamento que é surreal. Então, tem coisas que são muito rápido, né, Lari? Tem coisas que você vai vendo que outras coisas que são muito rápidas. E eu sempre olho para os Estados Unidos, porque geralmente acontece lá, depois já acontece aqui. Então, gente, isso aqui tá batendo na porta. Tá batendo na porta. Bom, Josa, olha, foi uma enxurrada de insight, uma enxurrada de tendência, gente. Quem ouvir esse podcast não aplicar um negócio, pelo menos um negócio em 2023 e ter resultado, olha, vai conseguir. Quem aplicar vai conseguir resultado. Vai sim. E aí, José, diga. Não, eu só queria para fechar, que não é uma tendência, mas eu quero dar uma dica para quem quer aprender como olhar tendência, gente. Bom insight aí, ó. Claro, a gente tem aí algumas consultorias que vale a pena você olhar, mas sabe como é uma forma bem interessante? Para quem tem... vão ter pessoas de geração Z nos ouvindo, mas quem for millennial como eu, a Lari, vai ter alguém mais jovem na família que é a geração Z, que é um pouco mais jovem. Olhem para essas pessoas, como é que eles estão se comportando, como é que eles estão se vestindo, o que eles estão consumindo de conteúdo, o que eles estão pensando sobre o mundo. Eles são a tendência ambulante, né? Eles mesmo lerem o que vem na sequência. Porque até então, nós, millennials, aí por 2 décadas, os profissionais de marketing, as marcas eram obcecados pela gente para entender o que vinha a seguir, e a gente ditava, agora chegou a vez geração Z. Então, quem quiser sempre estar na frente, olhem para quem é da geração Z da família de vocês, que vão saber o que vem a seguir. Tá? E eles influenciam as outras, né? Porque as marcas vão seguir, e essa geração Z, como eles são
a geração cool do momento, a gente vai atrás deles. É assim que o mundo funciona, né? Assim que a gente vai sempre atrás dos mais jovens, etc. Então, queria dar essa última dica, Lari, antes de... Já estamos estourando tempo aí, né? Já, então, é sensacional. Josa, olha, chuva de insight, dava para a gente render por mais 1 hora, eu acho, aqui, esse bate-papo. Nossa, mas super obrigada pela tua entrega. A gente já estava falando sobre esse assunto, até por isso que virou o tema do podcast. Super obrigada pela tua entrega. Espero que quem esteja ouvindo ou assistindo a gente, né? Porque estamos em vídeo também no TikTok, YouTube, Spotify. É uma tendência. É uma tendência. Contem pra gente depois o que achou. Sigam a página lá, o Josa também na Running Digital ou Josa Farrode. Acompanhem lá que tem conteúdo sempre. Exato. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar.